chegando. A gente vai ter uma live agora com uma amiga que é psicóloga, budista. Deixa eu só chegar aqui em casa. Para irmos começar. Deixa eu entrar. E aí a gente já começa essa live super gostosa e importante, né? Eu vou me apresentar, tá bem? Me conhece. E agora na hora de almoço, provavelmente muita gente com fome. Podem ir comendo, se quiserem, enquanto vocês degustam essa live que a gente vai dar agora. E enquanto a Rosângela Correia não entra, eu vou estar me apresentando, eu sou do Rio de Janeiro, da Sagrada Feminina, e muito feliz para tarde com a Rosângela já entrar. Olha, ela entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Então, continuando. Rô. Deixa eu ver se... Ah, ela tá vindo. Oi, Rô, seja bem-vinda. Que delícia estar falando com você aqui hoje ao vivo. Que prazer, gratidão enorme. Vocês conseguem nos escutar? Eu estava me apresentando e aí apresento agora a Rô, que é psicóloga budista. Eu vou pedir para você falar também um pouquinho de você para nós, para a gente começar a live de hoje, que tem um tema super importante, que é como a gente lidar, né, com esses desafios da gente manter nossa saúde mental e emocional nos dias de hoje, que não tá fácil, mas é possível. Fala um pouquinho de você, Rô. Então, gratidão, Durga Chantrika, uma querida. Meu nome é Rosângela, algumas pessoas me chamam de Rô, outras de Gil, então é sobre isso. Eu sou psicóloga, eu digo que generalista, né? A gente atua em várias frentes. Há muitos anos. Não vou falar tantos anos, porque aí a minha idade fica muito clara, né? E sou budista da Soka Gakkai, na Myoho Renge Kyo, né? Porque eu acredito que a espiritualidade, ela nos dá um norte para a vida, né? Sem espiritualidade não somos nada, 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 nada. E é isso. Na Myoho Renge Kyo, Soka Gakkai, ok? Vamos lá, então vamos começar falando um pouquinho da atualidade dos desafios que tem sido, né? E essas mudanças que têm acontecido têm sido muito rápidas, né? Principalmente com esse aparelho que a gente está usando aqui à nossa frente, a internet, as redes sociais, e esse boom, né, que a gente tem sentido, e é um impacto muito grande, né? Eu quero dar um adendo que eu vivo no campo e a Rua na cidade grande. Então a gente vai estar podendo comparar os desafios do dia a dia em uma cidade grande e no campo. Então, quer começar, Rô? Quer que eu comece? Eu gostaria de começar, que eu sou de São Paulo, né? Estou nesse polo. E Durga, você tá? Onde você está? Eu tô na Chapada Diamantina, na Bahia.
ainda por cima numa zona rural. Então eu vivo entre as montanhas, então a gente está vivendo em lugares bem diferentes, né, Rô? Muito diferente. São realidades diferentes. Verdade. O que eu tenho para dizer assim, a internet ela é um colaborador e também ela, da forma como as pessoas estão consumindo de uma forma viciosa, está levando, às vezes, o inconsciente coletivo para alguns dramas, né? A gente já sabe que as pessoas usam a internet, fake news e etc., que não é o nosso caso, né? A gente está aqui hoje para discutir essas questões todas de saúde mental e o psiquismo, né? Então, na verdade, boa tarde, Paula. Gratidão. Então, assim, então, hoje o foco, eu acho que todos nós, no Brasil inteiro, a gente está muito próximo das notícias, né? E às vezes muito próximo das notícias que nos jogam uma energia que mexe com o nosso eu, né? E o inconsciente coletivo acaba repetindo medo, pânico e etc, etc. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Na cidade grande isso acontece bastante. Não sei como é que está na Chapada. Aí a Durga vai dizer como é que fica isso. E como é que as pessoas lidam com isso, né? Além disso, a gente, claro que traz, principalmente em cidade grande, eu também já vivi em cidade grande, toda a parte de trânsito, de correria, de não ter um tempo para a gente olhar para nós mesmos, né? De respirar e viver uma vida mais calma. E isso é muito estressante, né? A violência que aumentou. E, na verdade, assim, muita gente foge da cidade grande para fugir da violência, desse caos, mas na cidade pequena tem outros desafios também para a gente manter a nossa saúde mental e emocional, que a gente vai estar falando aqui um pouquinho também para vocês. Você quer complementar mais alguma coisa, ou quer que eu fale quais os desafios de cada lado? Eu queria complementar dizendo assim, né? Independente ou dependente, a gente precisa construir e decidir o que você quer para a sua vida. Independente você estando no urbano ou no rural. Mas é uma escolha também. E me parece que hoje as pessoas têm dificuldade, e eu me incluo nisso, tá? Porque é um exercício muito difícil, de não se abalar e não entrar nesses desafios, que eles são desafiadores mesmo, do autocuidado, né? E quando isso não acontece, ele generaliza e você cria um movimento social doente. As pessoas estão muito adoecidas. Eu quero complementar também para todos vocês que estão escutando que é desafiador para todo mundo. É desafiador para nós que nos trabalhamos. Imagina para as pessoas que não se trabalham, que não têm tempo de olhar elas, em que elas entram numa rodinha sufocante que é só o automático. E aí você não consegue parar um momento para olhar e pensar o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, por que o meu pensamento está acelerado, por que eu estou ansioso, ou tendo o síndrome de pânico que tem acontecido e aumentou muito durante a pandemia, que também é uma realidade que a gente viveu. E mesmo sem todo o processo da pandemia ter acabado, as consequências ainda existem. Né? E aí esse boom de internet que a gente está falando realmente tem um lado positivo, mas como é que a gente utiliza isso, né? Como a gente se controla para não ficar dependente ou escravo daquela maquininha que a gente fica o tempo todo fugindo
da nossa realidade de nós mesmos. Né? Sim, e hoje o vício, a gente então entrou na questão dos vícios, né? As pessoas, quando elas não se autotrabalham e entram no automático, você realmente adquire vários vícios. O vício pela internet, né? E que atinge diretamente o cérebro porque libera dopamina. E essa dopamina, você acaba sentindo o prazer da dopamina, ele se esgota e aí você também acaba não tendo vontade de ter outras atitudes no dia a dia. A questão dos vícios, a bebida, né, que a gente diz hoje socialmente, ou na hora do almoço, existem sim atitudes que as pessoas tomam, diversão em excesso e tudo mais. Quer dizer, as pessoas tomam sim atitudes que eu costumo dizer que são parte do vício. E são atitudes que é no automático e prejudiciais. Então, a gente nem percebe, né? Porque o autoconhecimento, voltar para si, dá trabalho. Mas a gente tem uma sociedade trabalhada para o consumo imediato. Então, alívio imediato. E eu acho que isso colabora demais para tudo que a gente sabe que está acontecendo. E o prazer imediato, né? É tudo imediato, muito rápido. Só voltando um pouquinho para a realidade daqui, né? Que a gente observa. Algo que é muito comum na Chapada Diamantina são os esportes radicais. E aí, na verdade, a gente vê dentro das pessoas que praticam esportes radicais, eu não estou generalizando para todo mundo, mas eu fiquei chocada com o número de pessoas que tomam para depressão. Porque isso é algo que vicia. Porque quando você faz o esporte radical, a gente sempre imagina, nossa, esporte é saudável. Mas é aquela dependência de ter picos de adrenalina muito grande e que, na verdade, quando você não está praticando, ou então você chega a um ponto em que essa adrenalina ela já não é mais suficiente, e aí você quer mais e mais e mais. E aí você pode entrar num estado de depressão. Então, isso também é um pouco do você não se conhecer. O porquê que eu desejo tanto me jogar de bungee jump, ou o tempo inteiro, sabe? Você está sempre buscando uma atividade. Esses dias aqui em casa, aqui próximo, um rapaz, eu não conheço ele, mas dava para ver daqui da minha janela, que ele entre uma montanha e outra, de uma altitude muito alta, ele botou um slackline para ficar andando numa altura. Eu fiquei, meu Deus do céu, só de olhar já me traz essa sensação. Imagina ele ter essa vontade de ficar andando lá em cima, ou seja, correndo, botando sua vida em risco, né? O que tudo bem você fazer de vez em quando, mas a gente tem que observar, ou até se ele se sentir à vontade lá em cima, tudo bem. Agora, observa por que você está buscando o tempo todo sentir essa adrenalina lá em cima, né? E é o que muitas pessoas têm na cidade grande, só que é num trânsito, na violência, no medo. E aí, observar, será que isso é saudável para minha saúde mental e emocional? Eu queria saber um pouquinho de você. Qual é a sua visão em termos da psicologia nesse estilo de vida até, né? Vitória Moreira, beijo, gratidão. Vitória é uma escritora muito bacana e agradeço que você está nos assistindo, Vitória. Boa assim, tarde, Vitória. Na verdade, a minha visão, eu acredito que hoje as pessoas estão... Hoje existe uma vertente que você está muito focalizada no cérebro, né? As químicas que o cérebro dá e etc, etc. Você acabou de falar um caso em que a pessoa ela se viciou em adrenalina, né? Que depois sai daquele pico, ela sente a necessidade cada vez maior de
descer os picos de adrenalina. O que não foge muito aqui na cidade grande, não. Né? Então, as pessoas, por exemplo, vão para a balada, elas tomam, bebem, elas se relacionam em relações superficiais, que chega a esbarrar no perigo, né? Que mais? Os rachas. Então, as pessoas, o ser humano tem as necessidades. Basicamente, o que você me colocou, então eu imaginei uma pessoa saudável, imaginei dentro do seu foco, né? Porque as pessoas a gente entende, porque está deste lado, São Paulo, em que ele pula e depois, ou ele, né? A gente não tá focando, para ter sempre adrenalina. E quando ele não tem esse correr de risco, ele entra em depressão e precisa tomar medicamentos para dar o equilíbrio. Hoje, para você, 94% da população existe uma disfuncionalidade. Né? O que falta um propósito na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que eu acredito que as pessoas têm ter um propósito. Para que você está aqui, né? Por isso que eu digo da espiritualidade, né? Para você ter o seu propósito. Todo mundo veio aqui com uma aptidão. Essas pessoas vieram com uma aptidão. O que elas fazem com essa aptidão além da ela vai fazer como propósito, com esse talento. O que nós temos, né? Mas as pessoas estão querendo, me parece, realmente fugir do estado real em que elas estão. Pela sobrevivência, para ter um prazer imediato, perder o foco em si, né? E não é de propósito, tá? É inconsciente. Sim, claro. É porque também, hoje em dia, até com Instagram, Facebook, TikTok, as pessoas elas têm uma necessidade, e isso foi criado por esse sistema, de chamar a atenção dos outros. Elas precisam ter likes, elas precisam que os outros comentem. Ou seja, é o tempo todo tentando chamar a atenção. Ou pelo lado profissional, ou pelo lado pessoal. E isso, na verdade, até certo ponto, você pode utilizar a ferramenta, mas ficar sempre atento para a ferramenta não te utilizar. E você sair do seu propósito, né? E aí ficar viciado e dependente daquilo ali. Dos outros precisarem estar num like ou esse tipo de coisa, né? Isso é muito complicado nos dias de hoje. E eu acho que, assim, tudo tem um equilíbrio. Se você utiliza muito, né, um celular ou uma ferramenta, pare um pouquinho para, pelo menos, observar o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. Sabe? Não se jogue dentro dessa ferramenta, o que antigamente talvez fosse a televisão, né? Um pouco para você sair do seu mundo real e parar de observar para si e ficar só focando naquilo ali. E aí, vai andar na natureza. Eu acho que muita gente não precisa estar... A gente até está já entrando dentro das ferramentas que a gente pode utilizar para entrar um equilíbrio. Mas é importante dizer que o excesso em qualquer coisa, ela nos faz mal. Porque a gente precisa nesse equilíbrio. E é o que a Rô está acabando de dizer. Que o esporte radical, se você faz em excesso e fica dependendo daquele pico de adrenalina, você desequilibra o seu corpo. E aí, como muitas outras coisas, né? Como a gente está em excesso assistindo televisão ou no celular há muito tempo, ou então alguém que passa o dia inteiro fazendo algum tipo de esporte, ela precisa acalmar a mente, né? Quem faz triatlon ou esporte cais, enfim,
para você equilibrar os seus corpos, porque somos inteiros, né? Não é só o corpo, não é só a mente, não é só a emoção. A gente precisa ter esse equilíbrio. Olá, meninas. Bom dia a todas que entraram. Mariana. E aí, isso é importante. Você equilibrar as suas ações e se observar. Sempre, sempre. E respirar. Sempre temos que respirar. Eu costumo dizer nos meus atendimentos, né? Às vezes eu recebo uma ligação e tal, olha, eu preciso falar e tal. Eu falo, olha, respira que é grátis. Respirar é grátis. É a primeira coisa, respira, né? Porque hoje a gente tem tanto aí, pelo que eu percebi, quanto na cidade grande, as pessoas têm, todas as pessoas, eu acho, que elas têm uma necessidade muito grande da sobrevivência, todos nós, né? E que quando nós não atendemos a forma perfeita que queremos de nós mesmos, nós acabamos partindo para uma fuga de outros lugares. Que lugares são esses, né? Os lugares do remédio, os lugares das relações viciantes, que são as tóxicas. Você fica em lugares entende? As pessoas fazem alguma coisa, agora elas não têm a atitude de fazer coisas que estejam dentro do seu propósito, do autocuidado da sua saúde, de uma meditação. Então, assim, eu sou budista do Soka Gakkai, Nichiren Daishonin, e eu faço a minha meditação diariamente e à noite. Eu paro um tempo para respirar, meditar e poder me dar conta do que está acontecendo em volta. Ai, mas que perfeita essa psicóloga. Não, não é. Todos nós sofremos dores emocionais, desafios, né, Durga? Todos nós temos os nossos problemas pessoais de trabalho. O problema é que esse distanciamento do self, as pessoas não sabem como mais se aproximar de si mesma. E a internet hoje, ela traz, quando a gente fala, ela é um vício, tá? Fica dopaminérgica na cabeça. Você assistiu, você viu, aí o pessoal fala assim, eu tenho um problema de procrastinação. Você tem. Mas é o seguinte, fica 1 hora e meia, 2 sem entrar na internet, faça de hábito todos os dias, e você vê que durante o dia você vai começar a ter as suas prioridades. Então, assim, 1 hora, entra um pouquinho, faz até as 3 as coisas que você tem que fazer. Nós estamos entrando na compulsão de resolver tudo e querendo ter perfeição, né? Todo mundo quer ser perfeito hoje em dia e não consegue. Faz sentido para você? Não, faz sentido total. E aí eu vejo que realmente as pessoas elas estão entrando num estado de ansiedade muito grande. E aí o que elas fazem? Sem ter ansiedade, pegam o celular, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, que é a tal da procrastinação. Cada um, eu acho que pode criar métodos. O meu método de lutar contra a procrastinação é fazer uma lista de metas. E aí, mesmo que seja uma coisa do meu estado procrastinador, porque é importante para mim, é prioridade para mim. E aí, na verdade, você tomar atitude, não, eu vou desligar meu celular, porque eu preciso fazer isso hoje. Então, e se forçar isso, porque às vezes a gente está num estado de cansaço, sabe, das atividades, do tempo tão corrido, que a gente não quer fazer nada. Que, aliás, também é de cada um, mas eu tenho dificuldade até
de não fazer nada. Então, esse é o meu momento de meditar, né? Eu pratico a meditação como a Rô, só que em outra linhagem, né? Que é do Tantra Yoga. E, na verdade, assim, a gente está compartilhando com vocês algumas das ferramentas que podem ser para vocês, não necessariamente, mas é muito importante cada um procurar a sua ferramenta para entrar nesse estado de equilíbrio, né? E aí, também entrando de novo na parte de procrastinação, de ansiedade, você encontrar ferramentas, seja na respiração. Eu acredito que a respiração é para todo mundo, tá? Não é só para quem é o budista ou para quem pratica yoga, porque é essencial. E as coisas essenciais da nossa vida são respirar e se alimentar. E alimentar não só fisicamente, alimentar o nosso mental, né, de bons pensamentos, alimentar a nossa emoção, de sentimentos de pessoas que a gente ama, sabe? Então, tá atento a isso. E a atenção. Atenção ao que está acontecendo conosco. Observar, né? Mesmo que seja 5 minutos por dia. Sabe? Você observar, fechar os olhos, respirar. Como eu estou me sentindo? Eu estou ansiosa? Eu estou relaxada? Eu não estou tendo força para tomar as atitudes e ações que é necessário? O que eu posso fazer? Eu posso fazer, mesmo que seja uma coisinha por dia, para sair desse estado? Fazer uma lista funciona? Às vezes não funciona. Colocar metas funciona? Eu tive uma aluna em que durante a jornada tem um exercício de metas, mas ela falou assim, eu posso fazer a lista, agora não colocar datas, porque não funciona para mim. Isso me causa uma pressão. E esse não é o objetivo, não é para você ficar estressada devido às metas. E aí eu falei, então não vou. Mas coloca as suas prioridades. Porque é importante a gente saber quais são as nossas prioridades, né? Porque a frase de hoje em dia é eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro, né? E aí, na verdade, você concorda que, assim, muitas pessoas, na verdade, vira até o automático. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E talvez seja uma questão de priorizar, né? Priorizar a si mesmo, muitas vezes. Com certeza. Eu vou dizer assim, né? A gente está falando aqui, né, meditação e tal, e aí eu já escuto sempre, mas eu não consigo meditar, né? E a impressão que dá que quando a gente fala de meditação, tem até uma luzinha amarela, luminosa e tal, como se fosse uma vacinação. Gente, meditação é respirar, ficar em silêncio e deixar os pensamentos passar. Deixa passar. Ai, porque quem medita não pensa nada. Pensa. Os pensamentos vêm. A única coisa que você não faz é explicar para o seu pensamento como é que você vai resolver aquele problema. Porque tem gente que pensa assim, nossa, vamos lá, eu preciso dar um telefonema. Aí tem assim, eu vou dar um telefonema às 3 horas porque eu preciso falar do assunto. Não, gente. Preciso dar um telefonema. Passa. Tenho que fazer almoço. Passa. O que eu vou fazer amanhã porque eu tenho que falar com a professora do meu filho? Passa. É um momento que você vai silenciar a mente. Silenciar a mente é não dar respostas para ela. Deixa ver. Isso acontece. Você vai respirando. Quando você diminui esse fluxo de pensamento e não interfere, você vai enxergar depois o seu dia a dia um pouco mais limpo e você vai ver o que você está vendo, sem interferir muito nos seus pensamentos compulsivamente. Isso é meditação. Agora, eu, por exemplo, eu brinco com a Durga que eu tenho TDAH, né? Eu tenho déficit de atenção. O pessoal acha que quem tem déficit de atenção é desatento. Não. Quem tem déficit de atenção é atento demais, aqui na cabeça. Então, se alguém falar comigo, às vezes não vou
botar a mão em mim, tá? Você tá mal educada. Porque eu não escuto, eu não vejo naquele momento. Então, é se conhecer hoje, eu conheço. Eu sei que eu tenho isso. Então, o que eu faço? 1 hora de manhã sem celular. Faço meu café, faço minha meditação e tal. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um nível de dopamina não muito bom. Daí eu faço as coisas que eu preciso fazer. Quando vai lá para as 3 horas da tarde, 4, aí sim, eu vou na internet e eu faço uma outra coisa. As crianças, vou dar um exemplo, as crianças estão ficando muito mental. E isso está levando a problemas de comportamento, mesmo nos adolescentes, também está levando vários problemas. Sabe, Duga, quando você falou da TV, tinha a TV, né? Mas a gente só assistia à noite, porque a criançada ficava toda na rua, né? Brincando. Sim, é verdade. Hoje, os pais até dão um celular para o filho para ele ficar mais quietinho. Então, isso a gente tem que ficar bem atento, né? Porque se você imaginar, não é só a gente ir para a rua e se movimentar, mas a gente tinha mais vida social, a gente brincava mais com o outro, a gente treinava as nossas habilidades, porque brincar na rua significava subir na árvore, correr, pular, sabe? N brincadeiras que criavam essas habilidades. E principalmente você tá com outro ser humano, né? Que estava ali na sua rua, tal. Inclusive se sentir confortável, treinar, na verdade, a sobrevivência de outra forma. E é o que você falou agora. É extremamente perigoso, na verdade, a gente toda hora, em vez de, sei lá, oferecer um brinquedo, que antigamente era assim. Ah, a criança está ativa, oferece um brinquedo. Não, hoje eu ofereço o celular. E aí a criança fica lá no joguinho, e aí é muito ativo. Então, nós... E realmente, isso... Pode falar. Nós estamos entrando no automático. São hábitos e comportamentos absolutamente claros que estão sendo criados por nós e não estamos dando conta que nós estamos deixando... O outro está cortando um pouco. Oi? Para você está cortando quando ela fala? Cortou? Cortou um pouquinho. Eu não sei se... Para mim, de vez em quando corta quando você fala. Mas talvez seja só para mim. Se alguém sentir, pode falar aí nos comentários, tá? Se quando a gente falar estiver cortando, porque daí a gente repete. Continua. Então, eu acho que assim, hoje a meditação, fazendo em todos os hábitos e comportamentos que nós estamos tendo, nós estamos criando hábitos. Então, quando a gente diz assim, olha, faça uma meditação, cuide da sua alimentação, leia um livro, parece assim, nossa, mas eu não tenho tempo. A compulsão de estar no automático está criando hábitos que são nocivos. Então, é olhar para você e falar assim, quais são os hábitos que para mim são nocivos. Isso eu olho tudo. Na internet uma coisa também, gostaria de deixar. Você olha Instagram, Facebook, está todo mundo muito feliz. Está todo mundo feliz, todo mundo está viajando, todo mundo tem problema. E às vezes eu olho aquilo, eu costumo dizer assim, então se você está sorrindo muito e está tudo muito bem, você está com algum problema, né? Realmente as pessoas estão com algum problema, né? Porque quem que fica rindo à toa? Quem está 24 horas por dia está vendendo uma felicidade para quem está dentro. Não existe esse estado de felicidade 24 horas por dia, absoluto. Então, nós precisamos ter tristeza, nós precisamos ter reflexão, nós precisamos ter meditação, nós precisamos voltar a ser gente, não ficar chipado, porque tem uma inteligência maior aí chipando a gente.
para que esse caos... O que você falou, assim, de entrar no automático. É verdade. Realmente a gente está vivendo num caos enorme. E aí algo eu acho que é importante que você está falando, assim, de entrar no automático é justamente toda uma jornada de autoconhecimento é justamente para você sair do automático e estar mais consciente de quem é você, o que você quer, o que você sente, qual é o seu propósito. Mais então, importante, esse qual é o seu propósito? É um objetivo. E que é você, né? A gente se conhecer. Porque quando a gente está no automático, no final a gente nem sabe mais quem somos nós. Sabe? O que eu estou sentindo, o que é meu... Você não vê, você não observa com atenção as transformações. Quantas vezes você tem alegria, tristeza ou qualquer outro sentimento como ansiedade? É normal que as pessoas elas compartilhem, vamos colocar assim, né? Nas redes sociais quando elas estão felizes. Porque quando elas não estão, elas nem querem estar ali. Elas vão estar ou se distraindo com alguma coisa, ou não querem entrar. Então, é normal elas quererem mostrar a felicidade. Mas não é normal a gente dizer que está feliz o tempo inteiro. Porque tem um turbilhão de emoções que acontecem dentro da gente. E é bom a gente encarar essas emoções de frente. Porque senão você só está fugindo delas e botando debaixo do tapete. Então, assim, voltando ao que a gente pode... Como a gente pode encarar esses desafios, né? Para a gente ter uma saúde mental e emocional. Primeira coisa é a gente se conhecer. O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio é causado por algo externo ou interno? E normalmente, a causa externa é só uma reflexão do que está internamente dentro de nós. Né? E o que eu posso fazer? Se eu estou triste, é melhor eu abraçar essa tristeza e resolver ela, trabalhar ela de uma forma saudável. E o saudável não é, eu não posso ficar triste. Então agora eu vou dar um sorriso e fingir que tá tudo ok. E aí, na verdade, a tristeza vai embora. Ela vai por um tempo se você não resolver a causa disso. Então é importante, sim, a gente olhar de frente e observar o que está acontecendo com nós. Senão, não tem solução milagrosa, né? E aí, respirar, meditar, tudo isso que a gente falou não funciona. Na verdade, funciona, já é provado cientificamente. Sim. Né? Que a meditação funciona. Sim. E funciona. Aí, então, eu convido a vocês a pelo menos testarem. Testa uma semana. Observa qual é o efeito. Sabe, quando eu dou aula de Tantra Yoga, eu sempre peço para os meus alunos, fez um asana, que é uma posição, depois observa o que essa posição ela está causando no seu corpo físico, no seu mental, no seu emocional. E aí vocês podem fazer a mesma coisa com várias ações do seu dia a dia. Será que um carro por horas ele me causa bem ou mal? Ou às vezes colocar uma música, essa música ela vai me ter um efeito positivo ou negativo em mim? Se observar e se aprender. E é assim que eu acho que cada um de nós todos vamos chegar ao equilíbrio mental e emocional. E como a Rô falou, não é que a gente é perfeita e que a gente já descobriu e tá tudo bem. Eu, às vezes, surto, tá? Nós estamos no Nirvana. E aí fico Nirvana, me sentindo Buda. Imagina, dá trabalho. Você sabe que algumas pessoas, quando me veem e tudo, eu saio, estou com os amigos, e falam assim, você passa uma calma, né? Você passa uma coisa tão alegre. Mas eu
sei como que me custa chegar a esse estado de energia. Tentar autorregular a minha emoção todo. Não é autorregular a emoção com o outro, não é discutindo com o outro, vem de dentro mesmo. Todos esses exercícios, né, Duda? A meditação, Exato. ouvir uma música, conhecimento e tal. Isso não requer dinheiro. Mas tem gente que acha que falo, transmissão aqui. Gente que a gente está falando isso, imagina. Isso aí. Então, só que assim, eu me preocupo, e vou falar na minha experiência profissional, quando uma pessoa chega para mim em terapia, é uma coisa assim, a pessoa está no estresse, assim, absoluto, pânico, depressão profunda, e chegou a ser profunda. Ela se iniciou uma depressão leve, só que as pessoas acham que elas conseguem resolver tudo aqui na cabeça, sem mudança de hábito. E tem que mudar o hábito. Aí eu falo, tem sim, tem para você. Tudo se constrói dentro. O caos que você vê fora, você não olhou dentro. E requer muita disciplina, né? Muita disciplina mesmo. Uma coisa que eu queria falar, motivação. Aí a pessoa chega assim, eu vou fazer meditação, porque eu quero ter motivação. Gente, a gente imagina que motivação é como um trem, né? Tem a Maria Fumaça, assim, e tem os trens russos, vagões atrás. Então, que a motivação é essa aqui, vai começar. E aí você vai, porque você está motivado. Não, motivação é o contrário. Você vai trabalhar o vagão, o outro vagão. Você que tem que criar ela. E aí, por isso que tem que ter um propósito. A partir do momento que a gente tem uma verdade, que a gente tem um propósito de alcançar aquilo que nos faz bem, você começa no dia a dia a se motivar dentro do propósito. Assim como é dentro do propósito. Eu vou tomar cervejinha toda sexta, eu vou dirigir em alta velocidade. Tudo isso tem um propósito. Agora, como é que está? Eu, dentro desse propósito de ser humano, o que eu estou fazendo para me cuidar? Ok. Você gosta da cervejinha? Beleza. Você gosta de correr com o carro? Beleza. Tudo isso tem consequências que são muito negativas. Isso aí é jogar uma pedrinha num lago e vai fazer pro positivo e pro negativo, tá, cara? Vai, sim. Né? Boa tarde, Luciana. É isso mesmo. A gente, na verdade, é uma construção, né? Ela está falando aqui que a gente precisa se motivar e praticar o plano para que conseguimos resolver o problema. Luciana, e é isso, essa motivação, como a Rô está falando, é uma... Ela tem essa característica, eu a conheço. Ela vai. Isso aí, mas sem a gente construir no dia a dia, com disciplina, força de vontade, saindo da procrastinação, a gente não vai encontrar motivação. Motivação é a gente encontrar justamente o nosso propósito. Isso nos motiva. Motivar é encontrar algo dentro de nós que nos faz sair da cama de manhã cedo, ou seja lá que horas for. Oi, Beth, tudo bom? Seja bem-vinda. Para a gente agir. Sair dessa procrastinação e tomar atitude do que precisamos fazer. E aí, na verdade, é isso. Sempre encontrar o que é o meu propósito. Qual é a minha meta, né? Qual é a ação que eu tenho que tomar. E aí, isso vai ser tão forte que vai ser construído essa motivação, né? E quando a gente realmente faz o que a gente veio para fazer, o que a gente deseja fazer. E aí, na verdade, isso vem construído, traz uma satisfação dentro de nós que não é aquela satisfação de 5 minutos. É uma satisfação muito maior. E aí,
o propósito e a motivação vai ser construída em cima disso. Não é verdade? E a espiritualidade, a fé, ajuda muito no propósito. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, é verdade. Se eu te desse 5 milhões, você aceitaria? Você está oferecendo para mim ou para as pessoas? Para você. Você aceitaria 5 milhões? Depende do propósito. Eu vou te dar. Eu te dou 5 milhões. Eu te dou. Você aceita? Não, não tem nada. Eu tenho 5 milhões. Eu te dou 5 milhões. Eu quero te dar assim, eu te dou. Agora, você aceitou. Se eu falar assim para você, eu te dou 5 milhões para você não acordar mais amanhã. Ah, Deus que me livre. O que eu estou querendo dizer é a motivação, o ato de acordar já é uma motivação e uma bênção, né? Tanto que você disse para mim agora, não, fica com seus 5 milhões. Amanhã eu quero acordar. Exatamente. O que eu quero dizer para as pessoas estão tão preocupadas na sobrevivência, não estão tendo gratidão no ato de acordar, porque é um novo dia de estar né? Dá trabalho, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. De estarem vivas, né? Sim. E ter o autocuidado. O autocuidado que é importante para você, né? E é para você. Não se compare, não olha para a grama do vizinho. Olha para a sua felicidade. Felicidade é uma coisa muito pessoal, gente. Muito pessoal. Então, foca nisso, né? Rô, posso abrir agora para perguntas? Pode, fica à vontade. Pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, isso ou compartilhar. Estamos abertas para perguntas. Rosângela Aparecida Correia, terapeuta Durga Chandrika, terapeuta tântrica, morando na Chapada da Diamantina, eu aqui em São Paulo. Né, Durga? Meninas, vamos esperar, meninas, meninos. Eu acho que não tem, né? Eu acho que o pessoal vai refletir, né? Espera. Bom, respira que é grátis. Então eu quero. Respira que é grátis. Por favor, experimentem a meditação. E aí aproveitem esse momento para refletirem e olharem para si mesmo e observarem como é que está o corpo de vocês, se tem algum ponto de tensão, como é que está a mente de vocês agora, nesse exato momento. Está muito ativa, está ansiosa, milhões de coisas na cabeça ou está mais tranquila? Como é que está a emoção de vocês nesse momento? O que vocês estão sentindo? Como é que está batendo o coração aí de cada um de vocês? Aproveita esse momento para fazer uma autoobservação. Feche os olhos. Vamos respirar profundamente. Como a Rose, respira que é grátis e respira profundamente, absorvendo todo o prana que for possível. E aí observa como é que você está nesse momento. Quando estiverem prontas, abrem os olhos. Isso é maravilhoso. A autoobservação, a respiração. Isso
uma das ferramentas que a gente pode usar a qualquer momento. Eu quero falar para vocês que a gente vai fazer mais 3 lives relacionadas a isso, mas focando em coisas específicas no nosso dia a dia que podem nos tirar desse equilíbrio. E aí, como que a gente pode lidar com isso? Então, a cada 15 dias a gente vai estar aqui de novo, eu e a Rô, alternando as contas do Instagram. E aí eu convido todos vocês para irem acompanhando a gente nessas 4 lives. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui conosco, respirarem conosco, nos ouvirem, compartilhar, comentarem. E espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, né? Olha, agradeço muitíssimo. A Luciana colocou uma observação aí. Luciana, dá uma lê pra gente, Rô. Semente aqui e vou regar. Sempre estamos em conflitos. E este momento... Não, ela falou... Tá aqui, ó. Meninas, vocês são incríveis e com certeza plantou uma semente aqui e vou regar. Sempre em conflitos e estes momentos com vocês agregou muito. Gratidão imensa. Gratidão por compartilhar suas palavras. A gente fica sempre muito feliz. Eu quero agradecer também muitíssimo, Rô, por você ter aceito esse convite e ter estado aqui comigo compartilhando o conhecimento que você tem, que é maravilhoso. Viu? Gratidão a todas. E eu também. Gratidão e o vídeo vai... Eu agradeço a você também, Iluminada. Você é o que eu falei, é a nossa rede. Então, um pouquinho. Tem dia que a gente está com a luz acesa, tem dia que está apagada, a gente sabe disso. Porém, a gente faz um exercício diário de ser todo dia um pouquinho melhor. Eu agradeço, Durga. Eu digo assim, amigos, uma querida, e isso também é importante. Amigos que tenham afeto por vocês, que validem vocês. Isso é muito importante. Gratidão, limpeza. Gratidão a todos. Namastê. Namastê. E a nossa live vai ficar gravada para quem quiser compartilhar e assistir novamente. Tá bom? Gratidão. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.